dia, amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor. Eu gostaria de, nessa manhã, estar apresentando para a Igreja, para os amados irmãos, o nosso momento EBD. Estamos encerrando, neste domingo, a lição deste trimestre que estudamos, que tratou sobre um assunto tão relevante e propício para o momento que estamos enfrentando, a ansiedade e a depressão. A nossa lição, como os irmãos já sabem, estava dividida em 13 capítulos e nós estaremos fazendo um breve relato sobre cada capítulo que estudamos durante esse trimestre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nossa primeira lição foi o crente e o sofrimento. Estava baseado em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. É importante salientar, irmãos, que muitos têm sofrido dentro de nossas igrejas, dentro de nossas próprias casas, nossos vizinhos. Então, nós estamos vivendo um momento e uma época muito difícil, onde ansiedade e depressão andam lado a lado, estão assolando milhões e milhões e milhares de pessoas pelo mundo afora. E o apóstolo Pedro nos deixou essa palavra maravilhosa, dizendo que, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, o Senhor tem cuidado de nós, mas nós temos que ficar atentos, porque a ansiedade e a depressão merecem cuidados, merecem que sejam encarados de maneira séria. Não é uma frescura, não é uma coisinha à toa, como muitos dizem. É algo que tem que ser levado em consideração. Então, ansiedade e depressão, o crente e o sofrimento, temos que tratar. Temos que pedir força a Deus, orientação ao Senhor, para combater este grande mal. Esta foi a nossa primeira lição. Vamos à lição de número 2, a universalidade da ansiedade e da depressão. Salmo 42, no verso 5, o salmista demonstra grande aflição. Ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Irmãos, a universalidade nos lembra de mundo, de universo, de um todo. Esse mal chamado ansiedade e depressão, infelizmente, já se propagou diante do mundo, como está se propagando agora essa doença chamada coronavírus. Tudo isso, irmãos, nos traz preocupações que nos geram uma grande ansiedade, que da ansiedade se transforma na tão temida depressão. Mas nós sabemos que no Senhor nós podemos o quê? Confiar. Mas também sabemos que temos que pedir ajuda. Temos que pedir socorro aos profissionais, aos médicos, psicólogos, psicanalistas, aqueles que foram orientados por Deus e também graduados pela ciência para nos dar a assistência necessária. Então, contra a depressão, fuja, peça ajuda, não resista, porque é o mal do século. Amém? A nossa lição de número 3, ela fala sobre a ansiedade e a depressão por conta da perda, experiências na vida de Jó e de sua mulher. Nós conhecemos bem o relato da história da vida de Jó e sabemos que Jó teve muitas perdas durante a sua vida, motivadas principalmente pela permissão de Deus. Lidar com perdas nessa vida nem sempre é fácil, ou quase nunca podemos dizer, mas podemos ter em Deus o nosso marco, a nossa esperança, o nosso alicerce. Mas por vezes também será necessário que venhamos buscar ajuda, como já falamos anteriormente, de profissionais. Jó, versículo 21 no capítulo 1, ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja
o Senhor. Vamos aprender a lidar com as nossas perdas, com as ansiedades e com as depressões que futuramente podem vir, mas firmados no Senhor haveremos de vencer. Na lição número 4, nós temos ansiedade e depressão por conta da oposição e da murmuração. Sabemos que trata-se sobre Moisés, quando Moisés ele finalmente consegue sair do Egito com o povo, quando tudo parecia caminhar bem para alcançarem a tão sonhada terra prometida. No meio dessa caminhada, o povo começa simplesmente a murmurar, a reclamar, a questionar. Enfim, o povo começa a andar na contramão daquilo que Deus esperava e ansiava por eles. Ao ponto de Moisés chegar a dizer, no verso 15 do capítulo 11, o seguinte: "E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça diante de teus olhos, e não me deixes ver o mal." Ou seja, Moisés havia cansado, Moisés estava estressado, saturado, Moisés estava ali ansioso e deprimido por conta da atitude daquele povo. Então Moisés chega a dizer para Deus que não aguentava mais, e Deus responde a Moisés num determinado momento: "Moisés, não é a você que eles reclamam, que eles falam mal. Não é você que eles rejeitam é a mim." Então, irmãos, por momentos de murmuração e oposição, nós sofremos também com os males da ansiedade e da depressão. Mas vamos vencer, vamos erguer nossas cabeças, né? E vamos dar um brado de vitória e alcançar a terra prometida. Número 5, a depressão por conta da culpa. Agora nós vamos falar sobre Davi, né? Estudamos sobre Davi e a sua culpa. Davi, ele carregou por muito tempo esse sentimento de culpa pelo seu pecado. Então, Davi, ele estava ansioso e deprimido constantemente porque se sentia abatido ao extremo, se sentia abandonado pelo Senhor. E ele chega a exclamar, no verso 6 do Salmo 38, situações mostrando que ele estava ali encurralado, abatido, estava se lamentando todos os dias. Ou seja, esse sentimento de culpa, muitas vezes também que nós carregamos por algo não resolvido, ou que já esteja até resolvido, mas a gente fica se lembrando, e lembrar que passado, irmãos, só serve para guardar coisas velhas ou se lembrar de museu. Então, muitas coisas que já foram resolvidas, deixe para trás. Peça a Deus, ore ao Senhor para que possa estar tirando esse sentimento de culpa, porque isso vai gerar sempre ansiedade e depressão. E Davi, já lá, no Salmo 51, verso 10, ele pede uma transformação do coração dele a Deus, dizendo que é o Deus em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Lição número 6, nós vamos falar sobre Salomão, o rei Salomão, né? Filho do rei Davi. Salomão, nós temos como título a depressão por conta dos prazeres, riquezas e fama. Salomão, nós conhecemos também bem a história de Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria como alvo principal. Em função disso, Deus acrescentou a ele muitas coisas, muitas riquezas, além da sabedoria. Só que Salomão, ele não consegue lidar com tudo isso que ele recebe de Deus e conquista, e começa a se perder nessa caminhada. E no verso 11 do capítulo 2, ele diz o seguinte: "Eu olhei para todas as obras que fiz, que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu tenho feito. E eis que tudo que eu fiz era vaidade e aflição de espírito." Olha só, eis que tudo que eu fiz era vaidade e aflição de espírito. Que proveito nenhum haverá debaixo do sol. Então, olha só a constatação
de Salomão de uma grande parte da sua vida, né? Ele entende que tudo aquilo que ele havia feito não passava apenas de coisas desprezíveis, né? Que não agregavam nada no sentido real do que ele ansiava, né? Do que Deus talvez esperasse dele. Mas ele reconhece, e a partir daí, Salomão ele começa a se recuperar, porque ele viveu durante esse período aflito, ansioso e deprimido, porque mesmo tendo tudo a seu alcance, ele não se sentia realizado. E é isso, irmãos, que a ansiedade e a depressão fazem conosco. Lição de número 7, nós falamos agora sobre a depressão por conta das frustrações. E nós vamos agora lembrar de Elias, né? Elias que passou todo aquele processo, né, de lutas, de contradições com o povo de Israel, naquele momento lá com Acabe, sob a influência de Jezabel, e quando Elias parece ter conquistado uma grande vitória sobre os profetas de Baal, tudo declina, né? Acabe dá ouvidos a Jezabel, não se converte aos pés do Senhor, não muda a sua atitude e, para piorar, Jezabel sentencia Elias de morte, né? Disse que assim como aconteceu com os profetas de Baal, que foram mortos, Elias haveria de morrer também. Então Elias entra em desespero, foge pelo deserto, é amparado pelo anjo do Senhor por 2 vezes, depois chega na caverna, novamente é tratado, mas lembrando que a caverna não é lugar de morada, e ainda que a gente passe pelas nossas cavernas, que são ansiedades e depressões dessa vida, nós temos que sair. E assim Elias sai da caverna restaurado e dá sequência ali já com Eliseu. No 8, nós vamos falar agora sobre a depressão por conta do ódio. E agora nós vamos lembrar de Jonas, né? Jonas, que foi um profeta do Senhor, profeta que o Senhor escolheu para ir a Nínive, né? Decretar o juízo sobre aquela nação. Os irmãos conhecem a história. Deus haveria de destruir aquela cidade. E Jonas, ele no primeiro momento, ele se recusa a ir porque temeu, porque sabia que lá era um lugar muito ruim, temeu pela sua própria vida, pelo seu bem-estar, e ele vai para Tarsis, e a vontade do Senhor não era essa. Ele volta, se arrepende e finalmente vai cumprir o dever que o Senhor havia passado para ele. Em dado momento ele pega, mas o povo muda de atitude, o povo se converte ao Senhor, se humilha, e o Senhor, em função dessa mudança de atitude do povo, não destrói mais a cidade. Isso contraria profundamente Jonas. Ele não entende por que Deus não cumpriu aquilo que mandou ele falar para o povo. Então, em determinado momento, ele chega a dizer o seguinte: Senhor, eu prefiro morrer. Melhor seria morrer do que viver. Peço-te, ó Deus, que tires a minha vida. Ele não aceitou, né? Mas depois ele viu que a vida, o amor de Deus era mais importante do que a vontade dele. Então, queridos, por muitas vezes nós queremos decretar sentença sobre algumas situações, mas o amor de Deus sempre prevalecerá. Então, vamos evitar que isso nos traga ansiedade e depressões. Vamos entender que, independente da nossa vontade, a vontade de Deus sempre será soberana. Amém? Nossa lição de número 9, nós vamos falar sobre a depressão por conta da comparação. Experiência de Asaf quando a prosperidade dos outros acabam com a nossa harmonia. Asaf, né? Quem foi Asaf? Os irmãos sabem, Asaf, né? Era um músico, né? Mas não somente um músico comum, ele era o chefe dos músicos, chefe dos levitas, aquele que o rei Davi, né, no seu reinado, escolheu para comandar toda a parte de música ali do reino. Asaf, por exemplo, ele era o responsável pelos levitas que faziam ali a guarda, né, da arca, né, do Senhor, e ali entoavam cânticos, e Asaf era uma pessoa muito influente, né, não somente Asaf, mas toda a sua família, tanto é que de gerações ainda se falavam sobre os filhos de Asaf. Mas Asaf tinha um problema sério, que ele não conseguia lidar com a situação de prosperidade de terceiros, ou seja, do ímpio. Ele sempre questionava por que
com ele, que em tese servia a Deus, né, era merecedor de alguma coisa, não acontecia com ele, mas acontecia com o ímpio. Mas Asaf não entendia que a nossa principal recompensa não está para esse momento de hoje, não está para agora e talvez para um futuro na nossa vida eterna. Então ele finalmente passa a entender, mas até isso acontecer, ele vive um momento de aflição, de angústia que gera a ele ansiedade e depressão, ao ponto de ele exclamar, dizendo que na verdade em vão tem purificado o meu coração. Mas depois, lá na frente, ele vai entender que a recompensa dele está guardada para o Senhor e que a recompensa do ímpio também virá. Número 10. Vamos falar, meus queridos, sobre a depressão por conta da rejeição e da solidão. E agora vamos falar sobre o nosso amigo Jeremias, né? Para muitos o profeta chorão, para outros o profeta do poço, mas Jeremias de fato sofreu. Sofreu com desprezo, principalmente da nação e do povo de Israel. Jeremias pregava o juízo do Senhor, Jeremias pregava tudo o que Deus mandava, e Jeremias, ele, o tempo todo, ele era humilhado, ao ponto de ele ser conhecido como profeta do poço, porque certa vez ele foi jogado no poço, no fundo do poço. E eu quero dizer para você que quando nós estamos, literalmente no fundo do poço, a ansiedade e a depressão chegam para nos assolar. Mas o Senhor é aquele que nos resgata, irmãos. E Jeremias ficou muito triste, deprimido, ao ponto de dizer: maldito o dia em que eu nasci, maldito seja o dia que eu saí do ventre da minha mãe, maldito seja o dia que a minha mãe me deu a luz. Mas, irmãos, sempre haverá um novo dia, sempre haverá uma nova esperança. Não desista de pregar, não desista de clamar, ainda que queiram te jogar no fundo do poço. O Senhor sempre será a nossa esperança. Nossa lição de número 11, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Estamos falando agora, meus irmãos, acerca do nosso irmão Pedro, naquela ocasião em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Irmãos, esse episódio gera na vida de Pedro um sentimento de culpa muito grande. Lembro de Davi, E agora Pedro carrega esse sentimento de culpa porque ele lembra das palavras do Senhor Jesus para com ele. Quando ele nega ao Senhor, antes que isso aconteça, o Senhor já lhe diz: olha, antes que o galho cante, 3 vezes há de me negar. E assim, irmãos, aconteceu. E quando o galo canta, pela 3ª vez, Pedro ele desmorona. Ele lembra das palavras do Senhor. Mas, irmãos, todos nós cometemos erros no passado. Todos nós, em algum momento, negamos algumas situações. Mas o Senhor é aquele que nos restaura. E mais à frente, Pedro é restaurado pelo Senhor. Quando o Senhor volta ressurreto, em conversa com os discípulos, ele pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E na última vez, na 3ª vez, ele diz, já talvez até um pouco aborrecido: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: vai, apacenta minhas ovelhas. E ali Pedro é restaurado. Amém? Nossa lição de número 12, o risco da depressão por conta das tribulações. Experiências de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Irmãos, Paulo sofreu muito. Paulo teve um ministério bem amplo, bem vasto, visto as suas viagens missionárias, e em cada uma delas Paulo teve o seu momento de adversidade. No versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios,
Paulo diz assim: em tudo somos atribulados. Mas preste atenção. Somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Então, quando a depressão e a ansiedade vier querendo nos ameaçar e nos derrubar, não vamos desanimar. Podemos ficar perplexos, né? Podemos, né? Podemos ficar assustados com a situação. Agora, essa situação de momento nos assusta. Mas não vai nos derrubar. Não vai nos desanimar. Né? O texto diz que podemos até sermos atribulados, mas não angustiados, né? Então, essa é a lição que o apóstolo Paulo nos deixou. Lição de número 13, e finalizando, novamente o apóstolo Paulo, o risco da depressão por conta da ansiedade. Dessa vez Paulo falava ao povo de Filipos, né? Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz uma coisa muito importante, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, né? Então Paulo orienta ali o povo de Filipos para que não corram o risco de cair na ansiedade e na depressão, diante de tantos problemas que estavam acontecendo naquela cidade, ao meio daquele povo, em determinado momento. Então, Paulo enfatiza que era fundamental manter a calma, não estar inquietos por coisa alguma, e também entregar a Deus as petições, deixar diante do Senhor, através da oração, a sua súplica, e acima de tudo, por maior que fossem os problemas, dar graças a Deus. E queridos, é dando graças a Deus e pedindo a bênção do Senhor para a continuidade do nosso domingo, daqui a pouco para o nosso culto que irá se iniciar, que será transmitido às 9 da manhã, é que eu me despeço dos irmãos e rogamos a Deus, em nome de Jesus, que continue conosco, nos ajudando a atravessar esse momento tão difícil que estamos vivendo. Que a graça do Senhor continue sempre abundante em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.